Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 8 de julho, sextou. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos por dia, o primeiro 9 da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Aquela moral para vocês, ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser ajudar esse canal a se manter de pé também, seja membro aqui, R$ 2,99 ao mês, aqui embaixo tá escrito seja membro. Você tá sempre dando essa moral aí e ajudando o canal a se manter de pé. Vamos atualizar aqui as situações dos possíveis reforços, possíveis jogadores que podem estar chegando no Botafogo. Temos algumas atualizações aqui, eu vou passar todos os detalhes para vocês. Primeiro eu quero começar falando sobre dois jogadores, né? Primeira situação do Luiz Henrique, ele que é a mídia, né, dava como certa neste fim de semana passado que ele pudesse ir para o Flamengo e tudo mais, essa polêmica. Aí o Botafogo também entrou no meio, ofereceu ali para o Olympique de Marseille a situação financeira melhor do que o rival. Então a situação é a seguinte, a negociação realmente com o Flamengo não avançou, tá? Então o Botafogo tomou a frente aí, conversou com o Olympique de Marseille e aceitou o empréstimo do Luiz Henrique com a obrigação de compra no final dele. Botafogo aceitou isso, lembrando, se o Luiz Henrique vier para o Botafogo, né, o Botafogo vai ter que pagar, vai ser obrigado a comprar no fim do empréstimo o atacante aí por 8 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais. Então, Luiz Henrique, Flamengo, saiu da jogada. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, confirmou isso ontem, na quinta-feira, que saiu da jogada. Caminho está livre para o Botafogo. O Botafogo já entrou em acordo com o Olympique de Marseille. Só falta mesmo a resposta do Luiz Henrique. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não tem a resposta de fato do jogador. E o Botafogo aguarda o sim ou não do Luiz Henrique. A outra situação, segundo o jornalista Thiago Franklin, lá do canal do TF, o Botafogo resolveu os últimos detalhes e acertou a contratação do meio-atacante Carlos Eduardo, que estava no Al Ahly da Arábia Saudita. O jogador já pode ser anunciado pelo Glorioso a qualquer momento. Então, Carlos Eduardo chegando aí no Botafogo, jogador chega, né, sem custos, tá? Tá chegando aí de graça e vai assinar ali até 2024, tá? Então, rapidamente, só pra gente atualizar a situação do Luiz Henrique, faltando a resposta dele, e o Carlos Eduardo já é reforço do Botafogo. Vou falar com vocês agora sobre o volante Júnior Urso, um dos alvos do Botafogo para reforçar o setor de contenção do meio de campo nesta segunda janela. Mas a diretoria do Botafogo agora é o seguinte, prestem atenção. Botafogo quer o Júnior Urso, volante, só que a diretoria do Botafogo não pretende pagar a multa rescisória do jogador com a equipe do Orlando City, lá dos Estados Unidos. Existe uma multa, ele que ainda tem contrato até o final do ano, existe uma multa lá para o Botafogo trazer esse jogador agora. Segundo o TF, a multa é de aproximadamente 2.700.000 reais. Desta forma, o que está acontecendo? O próprio jogador, o Júnior Urso, ele vem tentando a liberação gratuita junto ao clube dos Estados Unidos, com quem tem contrato, como eu disse, até o fim desse ano, podendo ser renovado por mais um ano, caso a equipe do Orlando City queira. Ainda de acordo com o canal do TF, caso o Urso consiga essa liberação gratuita, o Botafogo teria o caminho livre para tentar fechar a negociação, já que o alvinegro
já tem ali a parte salarial acertada com o jogador. Essa questão em relação aí aos vencimentos é a parte menos complicada para um desfecho positivo. Lembrando que o jornalista Jorge Nicola foi quem noticiou em primeira mão do interesse do Botafogo pelo Júnior Urso, que tem contrato, né, jogador... A situação é o seguinte, ó, ele tem 33 anos de idade aqui, eu tô pegando aqui a situação do Nicola, só pra gente relembrar. O Júnior Urso tem 33 anos de idade e ele tem contrato até o fim desse ano, mas a equipe do Orlando City está querendo que ele fique lá até 2024. O jogador está no clube norte-americano desde 2020, na atual temporada tem 3 gols marcados e 1 assistência em 22 partidas, 20 ele foi titular. Então é isso, se o Botafogo quiser o Júnior Urso, tem que pagar essa multa ou vai ter que torcer para o jogador conseguir a liberação gratuita, tá? Então, a situação do Júnior Urso é essa aí, resta a gente aguardar. Eu já parto do princípio que é o seguinte, cara, quer o jogador, tem que pagar, gente. Ou ficar torcendo aqui para ele conseguir a liberação gratuita lá e ele poder vir. E o salário dele aqui no Botafogo, essa parte salarial do jogador já está acertada entre o Botafogo e o jogador, ele chegaria aqui recebendo mais ou menos o que ele recebe nos Estados Unidos, R$500 mil por mês. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar, pra gente falar do jogador que tá gerando ansiedade na torcida botafoguense. Segundo o jornal O Lance, o Botafogo oficializou a negociação pelo Martín Ojeda, junto ao Godoy Cruz da Argentina. Nos últimos dias aí já vem havendo conversas, então já existe a proposta oficial. Bom, a diretoria do Glorioso já iniciou as negociações com a diretoria do Godoy Cruz, mas as conversas ainda estão no mesmo ponto. Porque é o seguinte, os argentinos estão pedindo 7 milhões de dólares para liberar Martín Ojeda. Isso aqui, trazendo para o real, dá aproximadamente 37 milhões e meio de reais na cotação atual. O Botafogo, em contrapartida, foi incisivo, avisou que os valores estão fora de cogitação e não haverá negócio com essas cifras. A intenção do Botafogo é diminuir a pedida do Godoy Cruz para algo próximo a 5 milhões de dólares. Então é o seguinte, o Botafogo está querendo pagar 26 milhões de reais e o Godoy Cruz está dizendo que só libera por 37 milhões. Enquanto há um impasse sobre os valores, o Botafogo ainda não formalizou a proposta de fato ali, já existe aquela proposta, né, aquela conversa, mas oficializar mesmo ali, não formalizou a proposta e tenta entender com o Godoy Cruz sobre os termos. Há otimismo que a equipe argentina ceda e o acordo aconteça pelo lado alvinegro. Então é isso, o Botafogo oficializou a negociação, mas ainda vai fazer de fato a proposta, mas o clube argentino já dizendo que só libera por 37 milhões e o Botafogo está dizendo que paga 26 milhões. Vamos aguardar, é o que eu disse sobre o Júnior Urso. Quem quer o jogador, cara, traz e paga e acabou. É jovem ainda, tem poder de revenda. E é isso, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se você chegou daqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Mais tarde eu tô de volta às 5 horas da tarde para o nosso segundo e último conteúdo de hoje. Fogão, gosto mais de você do que de...